Bora lá mergulhar numa das coleções de textos mais influentes da história, o Antigo Testamento. Hoje a gente vai organizar essa linha do tempo, transformar uma narrativa que pode parecer bem confusa numa jornada cronológica clara e, olha, fascinante. Pois é, essa sensação de estar meio perdido, lendo histórias que parecem fora de ordem, é super comum. E quer saber? Existe uma ótima razão para isso. Acontece que ele não foi organizado pela ordem dos acontecimentos. A lógica é outra. Pensa assim, é uma biblioteca onde os livros são agrupados por tipo, sabe? Tem a seção de lei, a de história, a de poesia. Então hoje a gente vai desemaranhar tudo isso. Vamos passar por cada uma dessas fases, desde a primeira promessa até o último profeta, e montar uma história que faça sentido do início ao fim. Ok, vamos começar pelo mais importante, entender essa estrutura de biblioteca. Essa é a chave para tudo. A arrumação é basicamente essa. O Pentateuco, que são os livros da lei, depois os livros históricos, os poéticos e os proféticos. É essa organização por tema e não por data que causa confusão na linha do tempo. E é exatamente isso que a gente vai esclarecer agora. Agora sim, vamos para a cronologia. A história para valer começa lá atrás, há uns 4.000 anos, com uma promessa fundamental feita a uma única família. Essa é a linhagem dos patriarcas, a semente de uma nação inteira. Começa com Abraão, passa por seu filho Isaque e seu neto Jacó, que tem 12 filhos, as futuras 12 tribos de Israel. A jornada deles termina com uma mudança para o Egito, liderada por José. No início foi a salvação da fome, mas isso preparou o palco para o próximo grande ato da história. Depois de gerações vivendo no Egito, a história dá uma virada. E que virada! O que era prosperidade se transforma em uma dura opressão. E aí vem o Êxodo. Um ponto importante: os israelitas não foram escravos durante todos os 400 anos que ficaram no Egito. Mas esse evento final, a libertação da escravidão, é o que realmente forja a identidade deles como povo. Sob a liderança de Moisés, eles saem do Egito, recebem os 10 mandamentos no Monte Sinai e passam 40 anos no deserto. Só a geração seguinte, já sob o comando de Josué, é que entra na nova pátria. Mas, depois da conquista, a nação não se estabilizou. Sem um líder central como Josué, eles entraram num período bem turbulento. Foram 300 anos de um ciclo bem caótico, liderado por heróis locais, os tais juízes. E o que acontece depois de tanto caos? O povo se cansou e pediu um rei. É aí que começa a era da monarquia. Por mais ou menos um século, a nação foi unida e poderosa. Foi uma verdadeira era de ouro. Primeiro veio Saul, depois o famoso rei Davi, que estabeleceu Jerusalém como capital, e por fim Salomão, o filho de Davi, que construiu o primeiro templo. Foi o auge. Só que essa era de ouro foi curta. Depois que Salomão morreu, uma briga entre os filhos dele simplesmente rasgou a nação em duas. Uma guerra civil que criou 2 reinos rivais. A partir daqui, a história se divide em 2 histórias. O Reino do Norte, chamado Israel, e o Reino do Sul, chamado Judá. Eles seguiram caminhos paralelos, mas, como dá para ver, tiveram destinos bem diferentes. E como os profetas já vinham alertando, a desobediência contínua acabou levando os 2 reinos à queda, conquistados por superpotências estrangeiras. O poder na região mudou de mãos muito rápido. Primeiro, os assírios conquistaram o Reino do Norte. Depois, os babilônios derrubaram o Reino do Sul. Mas aí, a ascensão do Império Persa trouxe uma reviravolta que ninguém esperava, a chance de o povo exilado voltar para casa. E esse retorno não foi apenas físico. Foi um momento de redefinir a própria identidade, de reconstruir o templo e de organizar os textos sagrados. Foi um recomeço. E essa reconstrução teve líderes. Figuras como Esdras, que conduziu a reforma espiritual, e Neemias, que liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. O foco não era só reerguer a cidade, mas a própria identidade do povo. E depois de séculos de profetas, reis, guerras, exílio e reconstrução, a narrativa do Antigo Testamento chega a um final surpreendente. Um longo período de silêncio. Por volta de 400 a.C., a voz dos profetas, que era tão constante, simplesmente silencia. E esse silêncio, nos registros bíblicos, dura 4 séculos.
Esse período que a gente chama de intertestamentário, ele não é um vazio na história, mas ele fecha o grande capítulo do Antigo Testamento, criando uma ponte de expectativa para o que viria depois. Essa longa pausa estava preparando o cenário para os eventos do Novo Testamento e deixa no ar a grande questão. Depois de 4 séculos de espera, o que o mundo estava prestes a testemunhar?